Provérbios 11, o versículo 24 e o 25. Diz assim: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Em algumas versões diz que aquele que com generosidade dá, receberá alívio. Espera aí, mas as ofertas acabaram de acontecer, a irmã vem ministrar a oferta novamente? Não. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não apenas dos nossos recursos materiais, mas de tudo quanto nós recebemos de Deus, nós devemos dar com generosidade. À medida que nós damos, a palavra diz que nós prosperamos, que nos é acrescentado, que nós recebemos mais. E você só quer mais ou só quer aquilo que é material? Não, né? Pelo menos eu não. Pelo contrário, a minha saúde, por exemplo, é um dos bens impagáveis. Um dos bens não materiais mais valiosos que a gente pode possuir. Dentre tantas outras coisas. Mas o que estes dois versículos especialmente nos dizem é que a gente colhe o que a gente planta. Essa é uma lei básica e imutável e bíblica. O que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantarmos feijão, nós vamos colher. Se nós plantarmos laranjas, nós vamos colher. O que nós plantamos, nós colhemos. O alívio que você dá, que você proporciona, você recebe no momento em que você necessitar dele. Por isso, hoje, o tema da nossa ministração chama-se Dê alívio. Diz para o seu irmão. Dê alívio. É bom, né, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente está apreensivo com algo e aquela coisa se resolve, a gente diz: ai, que alívio. Não é verdade? E o Senhor, Ele tem esse alívio à nossa disposição o tempo todo. Ele é a fonte de todo alívio, de todo refrigério, de todo descanso. Mas Ele fez algo que nós não merecíamos e não merecemos, como a salvação, como tantas as bênçãos que Ele nos dá. Nós não as temos por merecimento. Ele depositou em mim e você porções de alívio para que a gente entregue uns aos outros à medida que nós necessitarmos. E a reflexão que o Senhor nos propõe essa noite é: o que você tem feito com essas porções? Essas porções vêm de que forma? Ela vem em forma de habilidades, de capacidades, de virtudes que Deus colocou dentro de cada um de nós, para que a gente as coloque à disposição dos outros, na hora da prática do amar ao próximo como a si mesmo. Nós demonstramos e cumprimos este mandamento quando nós proporcionamos o alívio que nós temos. Você diz: mas de que forma que eu vou aliviar alguém, gente? Esse negócio está ficando confuso para alguns, mas é bem simples. Aquilo que Deus te dá, você deve dar para outros. Aquilo que você necessitar, Deus vai lhe recompensar, vai lhe fazer prosperar, vai levantar outras pessoas para igualmente dar a você, em proporção muito maior do que você pôde dar. É o que a palavra diz. Ele diz que prospera aquele que dá. Ele diz que acrescenta. E em contrapartida, aquele que retém, aquele que deixa de dar, de proporcionar aquilo que está ao seu alcance proporcionar, ele faz o quê? Empobrece. Ele terá menos ainda a cada dia. Pergunta para o seu irmão: o que você tem feito com as suas virtudes? O que é que você tem feito com as suas virtudes? Deus depositou elas em você
E Ele te capacita para proporcionar o alívio às pessoas que estão à sua volta. Mas será que é isso que você tem feito? Será que você não tem feito diferente? Será que você não tem feito exatamente o contrário? E se pergunta por que algumas coisas não chegam? Porque algumas bênçãos não foram alcançadas? Porque algumas conquistas não se concretizaram ainda? Talvez porque o que você precisava dar e está ao seu alcance, você nunca fez como a OLX, desapega, desapega, desapega. É só por isso. Você precisa dar, você precisa entregar. Às vezes você tem algo, tratando do ponto de vista material, que você nem usa, que você nem precisa. E tem alguém bem próximo de você, que aquilo seria extremamente útil, que aquilo supriria uma grande necessidade. E você faz vista grossa para aquilo. Você se omite em proporcionar um alívio. E a Bíblia diz aqui em Provérbios 24 que você empobrece, que você está perdendo de possuir mais, perdendo de usufruir de mais. Mas sabe principalmente o que a gente pode proporcionar ao outro, dar ao outro de alívio e a gente negligencia? É o nosso próprio amor, o nosso próprio tempo, o nosso respeito, a nossa consideração, os nossos ouvidos. É uma mão estendida, uma palavra de encorajamento, um conselho, uma oração. Mas muitas vezes nós estamos omissos quanto às oportunidades que o Senhor nos dá e até nos prova para que a gente dê alívio a alguém e nós não damos, achando que não é um problema nosso, que não é uma responsabilidade nossa. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 23. Se você quiser abrir, vai ser só esse verso. Se não quiser, eu vou ler. Ouça com bastante atenção. Aqui diz o seguinte, 1 Samuel 16, 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhora, e o espírito maligno o deixava. Olha que profundo isso. Deus nos pergunta essa noite, o que você tem feito com as virtudes que Ele tem depositadas dentro de você? Você está fazendo delas semente para que na hora da sua necessidade de alívio, elas possam ser supridas, a sua colheita possa acontecer? Percebam que o próprio Deus, como Ele é amor e também justiça, Ele permitia um espírito maligno atormentar Saul. E Davi pegava a harpa, tocava, e só assim Saul sentia alívio, melhorava, e o espírito maligno saía. Quem tem sido Saul na sua vida hoje? Qual harpa hoje você tem negligenciado tocar para que alguém, aleluias, sinta alívio, melhore e o espírito maligno o deixe? Quem tem sido o Saul na sua vida que o Senhor tem estampado na sua cara e você tem ignorado? Por que você olha para a harpa do teu lado, para as virtudes que estão diante e dentro de você e não as coloca à disposição de proporcionar melhora a alguém? Deus requer de mim e de você hoje um posicionamento, um conserto com relação àquilo que Ele nos confiou. Ele nos chamou para dar alívio também. Ele é a fonte, mas nós somos os instrumentos dEle. Nós somos feitos para amarmos a Ele sobre todas as coisas e aos nossos próximos como a nós mesmos. E às vezes você não tem tocado a harpa e as pessoas têm estado atormentadas perto de você. E mais do que isso, você tem sido a causa da tormenta delas.
Você tem sido a causa da tormenta delas, porque ao invés de dar o alívio, você está trazendo o tormento, o olhar de censura, de julgamento, de condenação, de falta de apoio. E ao invés de olhar para você como alguém que ela vai encontrar segurança, que ela vai encontrar Deus, referência de Jesus, ela vê um acusador. Ela não encontra o alívio que Deus lhe confiou entregar. Diga para o seu irmão mais uma vez: dê alívio. Você foi chamado para dar alívio. Ai, mas eu não sei como fazer isso. Talvez o alívio que você pode proporcionar é uma pia de louça que você pode lavar para alguém. Para mim isso é um alívio incomensurável. Fran que o diga, né, Fran? Talvez o seu alívio é um abraço. Talvez para outras pessoas o alívio é emprestar os seus ouvidos, é dedicar um pouco do seu tempo, como eu já mencionei. Olhe as pessoas que estão à sua volta, identifique a tormenta em que elas têm se encontrado. Primeiro, se certifique de que não é você o causador dela. Sendo, repare, deixe de ser, mude de lugar hoje. Se reposicione nessa ordem. Não sendo você o causador da tormenta dela, seja o Davi. Toque a harpa, faça algo, lave a louça, abrace, encoraje, diga: você vai conseguir, vai dar certo, nós vamos orar, eu vou orar por você. Faça algo para que dê alívio àquela pessoa. Basta que você tenha a atitude de fazer, e a fonte de todo descanso, de todo alívio, virá para a vida daquela pessoa através da sua vida. Jesus, em Lucas, vamos abrir de novo a nossa Bíblia. Em Lucas capítulo 13. Lucas 13, 4 versículozinhos mais nós vamos ler. Do 10 ao 13. Fala da cura da mulher curvada, né? A partir do verso 10 diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já há 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Alguém se alegra, alguém glorifica a Deus por este feito de Jesus? Amém? Glória a Deus. Na vida de Saul, uma harpa o fazia sentir alívio. Uma harpa o fazia acessar a melhora e a libertação do espírito que o atormentava. Com esta mulher, que já sofria há 18 anos, relata a Bíblia, andando curvada com uma enfermidade. Jesus apenas disse o que nós poderíamos estar declarando sobre a vida de pessoas no verso 12. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Talvez o que pode trazer o alívio para a vida de alguém são palavras que sairão da tua boca. São declarações que você fará. São profecias que você irá profetizar. Por que não crer e exercitar a tua fé e declarar diante daquele que está próximo de você, necessitando de uma cura? Você está curada em nome de Jesus. Para que essa pessoa juntamente contigo possa estar glorificando a Deus. Quantos e quantos relatos na Bíblia nós vemos em que Jesus, em que pessoas usadas por Ele, deram alívio a outras. Mas hoje especificamente, Deus quer saber de nós, se nós estamos dispostos a dar com generosidade, para que a gente receba dele, para que a gente prospere. E eu não estou falando apenas de bênção material. Isto também nos alcança, porque a palavra dele diz que, em primeiro lugar, o seu reino e justiça, e todas as demais coisas vão nos alcançar. Será uma consequência. Mas Deus quer te fazer próspero espiritualmente. Ele quer te fazer íntimo dele.
íntimo do Espírito Santo, íntimo de Jesus. Ele quer te usar como um grande canal para dar alívio a outros. E é muito simples dar alívio. É muito simples declarar algo com fé. É muito simples segurar na mão no momento de dor. Talvez dar alívio é estar do lado num dos momentos em que você considera o mais difícil da sua vida, né, pastora? A gente que já acompanhou uns partos por aqui. Talvez você só precise estar do lado. Você não vai mudar nada, mas você está dando alívio. Porque você está transmitindo segurança, você está transmitindo amor e você está transmitindo Jesus. Não desperdice. Diga para o seu irmão, não desperdice nenhuma oportunidade de dar alívio a alguém. Não desperdice. Nós temos vivido até o dia de hoje, até o momento em que esta palavra nos foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, desperdiçando oportunidades de dar alívio às pessoas. Mas hoje Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui e disse assim: dê alívio. Libera o que eu depositei dentro de você, ou você vai empobrecer, porque a minha palavra em Provérbios 24, 25 diz que dando com generosidade você vai prosperar na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida intelectual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, em todas as áreas. A prosperidade do Senhor vai te alcançar, ela virá sobre você abundantemente. Não será em conta-gotas, não será na proporção que você dá, nunca, jamais, nunca. Deus sempre nos dá além do que nós pedimos, desejamos e imaginamos. Sempre nós receberemos em porção sacudida, recalcada e transbordante. Não desperdicem oportunidades de dar alívio. Não desperdicem a oportunidade de estender a mão. Aleluias. 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 Oh Espírito Santo de Deus. Deus está falando com você esta noite. Ele diz que por vezes você grita. Por vezes você fala os seus palavrões. Você parece ser o brocador, o que manda, o que dá a voz. Mas por trás dessa dureza, por trás dessas atitudes de firmeza, existe um coração que grita por socorro. Existe um coração carente. Existe um coração que anseia por alívio, e Ele tem esse alívio para a tua vida essa noite. Pare de esperar das pessoas e receba de Deus o alívio que Ele quer te entregar hoje. Para de olhar para o outro e esperar que Ele te abrace. Ele vai ser um canal para lhe dar um abraço. Mas Deus te abraça todos os dias. Ele te ama de tal maneira que Ele deu seu Filho. Por vezes o seu coração está duro, você está falando grosso, mas Ele está vendo como está o seu coração. E Ele entende que isto é um grito de socorro, que isto é uma forma de chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta. Mas você já chamou a atenção dEle. Ele está te vendo. Receba o alívio em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Por trás das palavras firmes, seguras e secas, o seu coração grita por socorro. E o socorro já chegou. Alabastere canta xúrias. Alabastere, o socorro já chegou. O socorro já chegou. O alívio está do seu lado. Você só precisa olhar para a direção certa. Você não precisa olhar à sua volta, você precisa olhar na direção certa. Olhar para o alvo, olhar para o alto, olhar para Cristo. É dele que vem o nosso socorro, diz o salmista: leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As pessoas têm porções de alívio depositadas dentro dela, umas para as outras. Mas a fonte de todo alívio é Deus, por meio de Jesus Cristo. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos viver esperando ser visto, reconhecido, amado, afagado, consolado pelo homem. Este é um papel do Espírito Santo de Deus, e que o homem que recebeu esta palavra hoje vai se posicionar e também vai lhe dar. Mas você precisa saber de onde está vindo. Ou do contrário, você fica dependente dessas pessoas.
Você precisa entender de que fonte está emanando aquela mão estendida, de que fonte está emanando aquela cesta básica que chegou na hora que você precisava, de que fonte que veio aquele par de calçados, quando você já não tinha mais o que calçar, de que fonte que veio aqueles ouvidos que parou aquelas horas, que te ouviu, que orou com você, que te apoiou, que te ajudou, que te deu alívio. Você precisa entender de onde vem, qual é a fonte, e a fonte é Jesus, amém? Amados, eu até preferia não dizer essa parte, mas é necessário. Existe sim um lugar onde não há alívio. Existe um momento onde o alívio de Deus, o refrigério, o descanso que nós encontramos em Deus não pode mais nos alcançar. Mas ele depende única e exclusivamente da minha, da sua decisão que nos ouve e assiste, da decisão de quem está aqui hoje recebendo essa palavra. Que porventura ainda não tenha feito essa escolha e entregado a sua vida a Jesus. Somente lá, em Apocalipse 14 nos diz isso. Somente lá não há alívio. De dia e de noite há tormento. No inferno, do ladinho de Satanás para a eternidade. Se a sua escolha não for Jesus, se a sua escolha não for transformação, lá não há expectativa de alívio. Lá não há pessoas com porções de alívio dentro delas, porque as que estarão lá também fizeram essa escolha. Porém, como eu disse, existe uma fonte e hoje nos é dada a oportunidade de escolher, de decidir arbitrariamente. Ninguém lhe impõe o arbítrio, a liberdade nos foi dada de escolher, de decidir qual caminho trilhar. Escolher ser ou não ser alguém que dá alívio, ser ou não ser alguém que recebe esse alívio em porção dobrada, como está a palavra em Provérbios. Dá e receberá, dá e receberá, dá e prosperará. Não dê, retenhas e empobrecerá. Ficará miserável. As suas virtudes, as que foram depositadas dentro de você, elas vão ser todas tiradas de você. Você vai ficar defeituoso. As qualidades, elas vão sumindo, elas vão se esvaindo de você. E você vai ficando alguém que, por não ter dado aquilo que era para dar, já está extremamente necessitado e vazio. Alguém que não plantou o feijão para colher o feijão. Que não plantou a laranja para colher a laranja. Lembra que nós iniciamos com esta máxima de que nós colhemos o que nós plantamos. Fomos para a palavra em Provérbios e ela nos diz que dando generosamente prosperaremos. Não dando, nós ficaremos miseráveis, secos, por reter o alívio de Deus para a vida de alguém que está depositado em você. Não desperdice a oportunidade de dar alívio a alguém. Escolha hoje receber o alívio. Escolha hoje ser o alívio. Escolha Jesus. Escolha Deus. Escolha a fonte de todo alívio, de todo refrigério, de todo o descanso. Jesus diz para nós em Mateus 11, verso 28. Você não precisa abrir se não quiser. Pode tomar nota, mas se quiser pode abrir. Mateus 11, verso 28, Jesus fala para mim e para você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou repetir porque vocês não compreenderam. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos diz, eu sou o alívio. Não importa a carga, não importa o peso, não importa a dor, não importa a situação. Se o que vai te dar alívio é uma cura, Ele tem a cura. Se o seu alívio está numa restauração, Ele tem poder para restaurar. Se o seu alívio está numa conversão, o Espírito Santo dele irá convencer, diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado e Ele vai convencer. Não foi à toa hoje a palavra de abertura desta noite. O Senhor está entrando com salvação na tua casa. O Espírito Santo de Deus
convence o homem do pecado. Não são as minhas palavras, não são as nossas palavras. Mas até que o Espírito Santo de Deus faça parte dele, você pode dar o alívio que Deus depositou em você. Amém, igreja? Aleluias. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não existe peso, não existe carga, não existe dor, não existe situação que você considere mais absurda, difícil, sofrida, doída, complexa. Para Deus não existe. Ele é Deus. Ele se basta. Ele pode transformar. Ele tem o alívio para esta situação. Receba nessa noite em nome de Jesus. Nós já pontuamos em Apocalipse 14, verso 11, que há este lugar chamado inferno, onde aqueles que não fazem a escolha Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador, experimentam da ausência absoluta do alívio. Experimentam a tormenta dia e noite sem cessar. Mas Jesus nos diz nessa passagem de Mateus que há uma esperança para nós, que há uma escolha a ser feita, que há um posicionamento a ser tomado diante das nossas vidas. Não dá para fingir que o céu e o inferno não existem. Não dá para fingir que o que você precisa ou o que você tem hoje é só ansiedade, é só depressão, são só doenças psicossomáticas. Não dá para pensar que o alívio é o suicídio. Não dá para pensar que o alívio é fugir, é o abandono. Deus te diz para ficar e não se acovardar. Deus te diz, fica, não é abandono, é constância, é permanência, não largar. É segurar o remo e remar. Rema, rema, rema. Desapega, desapega, desapega. Deus te diz para largar, para não largar. Deus te diz para ficar. Ele te diz que o abandono não é a solução. O suicídio não é a solução. Não vai lhe trazer alívio. O alívio não está nisto. O alívio está em Cristo Jesus. O alívio está em Cristo Jesus. Não está em nenhuma dessas decisões e nenhum desses pensamentos que tem lhe tomado. O alívio está em Jesus. Basta enxergar, basta olhar, aleluias, e acreditar. Eu quero pedir